Eu quero, neste dia de hoje, cumprimentar a todo o universo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Está, porém, hoje expressado mais um capítulo da nossa história dentro da realidade da vida. Eu queria hoje agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por caridade eu quero agradecer a priori ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por essa oportunidade que tem me dado, né? Eu quero saudar-vos a todo o globo terrestre, a todo o universo, a todo o credo religioso com a paz do Senhor. Eu simplesmente queria, neste dia de hoje, trazer uma revelação e a consequência das coisas que são faladas e que são pronunciadas pelo ser humano para a destruição do seu próximo. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao meu canal, Pastor Tiago do Monte, né? Vai lá na minha descrição, né? Se inscreve, dá o seu like, né? É de muita valia que a senhora e o senhor possa se inscrever no meu canal, para que o YouTube venha poder dar essa força aí nas novidades que Deus tem me dado para estar expressando alguns dos conhecimentos e dos fatos que têm acontecido nesses dias. Eu já sou grato pelos inscritos, muito obrigado pela senhora e o senhor pelo carinho e por todos os meus irmãos, líderes religiosos, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus para todos. Bom, vamos lá? Hoje nós temos uma bomba. Hoje nós temos uma bomba e confesso a vocês que eu estou meio sem iniciativa do que eu vou falar aqui, que é preciso muita diligência para explicar isso para vocês. Primeiro eu quero tomar por base o livro do Êxodo do Primeiro Testamento, né, como é conhecido dos senhores, é o Velho Testamento, capítulo 20 e o seu versículo de número 16, os 10 mandamentos. O que me chama a atenção é que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tá certo? Então, através desta, eu quero aqui convidar as senhoras e senhores que assistam até o fim e você vai ficar chocado com a revelação que eu vou trazer por causa de uma simples palavra que se torna uma reviravolta e tem destruído muitas pessoas, principalmente o nosso meio evangélico, tá certo? Então, portanto, fica ligado e estamos aqui para somar com o reino de Deus. Solta a vinheta, editor. Sejam bem-vindos ao canal Pastor Tiago do Monte, Facebook na descrição, que a senhora e os senhores já conhecem, né? Tiago do Monte. Instagram, Pastor Tiago do Monte, tudo juntinho. Me acompanha aí nessa jornada. E estamos perto de começar a construção do nosso templo, Ministério Aliança de Cristo. Por caridade o Senhor me concedeu ser pastor e presidente desse ministério que o Senhor colocou no meu coração, Aliança do Novo Testamento. Fiz parte de algumas denominações e hoje eu sigo carreira solo
e manifestando a graça que há no nome de Jesus para os nossos conhecimentos e para os nossos aprendizados. Senhoras e senhores, quando eu me deparei com essa revelação, há uma semana eu venho tentando colocar no canal, me chamou muita atenção o que ocorre dentro de uma mentira que é bem contada, que se torna muitas das vezes uma grande verdade. Eu não sei se vocês têm passado por isso, mas está relacionado à calúnia, está relacionado à inveja, né? As pessoas simplesmente têm um prazer de destruir as outras. Eu não sei por que isso, eu não compreendo. Eu não compreendo esse tipo de comportamento e eu não falo para você que não é evangélica, você que não cultua ao mesmo Deus que eu cultuo. Eu estou falando para os que estão cultuando ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E também estou aqui abrindo uma aspa para falar de pessoas de fora também, né, do nosso credo religioso, que também tem cometido essa grande injustiça que é chamado falso testemunho, calúnia. Então aqui Deus, ele deixa para que Moisés, ele passasse uma referência desse mandamento e começou a tocar em meu coração e eu me lembrar de um fato que eu presenciei um grande amigo meu contando, que eu fiquei barbarizado, chocado, até que ponto um ser humano ele pode chegar para destruir o outro, destruir a sua história, a minha história, e querer ser simplesmente alguém que queira se destacar através da derrota do seu próximo. Que triste isso. E pode ter certeza que os teus inimigos não vai dizer que é teus inimigos, não. Vai não. Eles vão estar coladinho com você, vão te dar beijo de Judas. Sabe qual é o beijo de Judas? Aquele que ele dá bem molhadinho no seu rosto, que você às vezes passa até a mãozinha assim, ó, para limpar. Que é tão saciável o beijo dele, o abraço dele. Quando a gente fala de traição, muitas pessoas pensam que é só quando o homem ou a mulher trai ambos. Traição é confiança, traição é credibilidade, caráter, informações que a gente passa para uma pessoa e confia e a pessoa traz sua confiança com isso. Até porque quando a Bíblia expressa que Judas o traiu Jesus, foi por causa de dinheiro. E simplesmente Jesus deu a oportunidade dele se arrepender. Eu já fecho a minha Bíblia, porque o que eu vou falar aqui é tete a tete, eu, a senhora e os senhores. E você vai ficar barbarizado, barbarizada. Vai ficar. Uma certa feita, eu comecei a meditar na Bíblia Sagrada e peguei alguns fatos que marcaram a minha história na caminhada do Evangelho, como você vai ver lá no livro, no Primeiro Testamento, né? Se a senhora já viu falar da história que um certo Amã preparou uma forca para uma pessoa chamada Mardoqueu e veio cair nela, né? Por levantar uma conspiração, né? Como você já viu falar também do fato de Daniel, que levantaram uma conspiração e levaram Daniel à cova dos leões, né? Você vai ver também o fato de que Pedro, na passagem em Atos, repreendeu a Ananias e a Safira porque mentiu, né, acerca de uma herdade que venderam e mentiram também e acabaram morrendo. Mas enquanto morre a própria pessoa, tudo bem, mas a pessoa usar uma mentira, uma calúnia,
usar uma inverdade, usar uma fraqueza, um momento da sua vida para poder te apunhalar. Isso é muito difícil. Tem pessoas que estão aí com a cabeça traumatizada, tem pessoas que não querem mais saber do evangelho, tem pessoas que têm visão de líderes religiosos que é um absurdo. É um absurdo. Eu não posso parar de pregar, eu não posso parar de anunciar as verdades que Jesus tem trazido para mim. Os curiosos e os admiradores no meu grupo, ou seja, no meu canal, eles estão lá olhando, conspirando a minha vida, mas eu estou aqui aberto, como eu coloquei no meu Facebook. Eu já trago o livro com os questionários e as respostas, para que ninguém venha me perguntar nada. Eu tenho um DVD que eu estou para gravar em Salvador, Bahia, e vai sacudir os alicerces de muitas denominações, porque Paulo, quando ele expressa, ele coloca para fora o seu sentimento de repugnação de um povo que diz que serve a Deus e perseguindo um cidadão, né, agradando a Deus. E tem uma hora que ele se irrita, ele disse: olha, ninguém me inquiete. Ele está falando: ninguém me diga nada. Ninguém venha para cá me dizer nada, não. Porque tem pessoas que querem te ensinar, tem pessoas que querem te dar conselho, mas será que essas pessoas passaram pelo que você passou? Será que elas superaram o trauma que você superou, que eu superei? Quem são essas pessoas para falar de nós? E se falar de mim e se falar da senhora e dos senhores, tome por exemplo, são pessoas que são piores e nunca foram e nunca conseguiram ser melhor e nem igual a mim e a você. Então eu quero parabenizar por essas pessoas que falam mal de mim. Eu quero parabenizar essas pessoas que têm ódio, raiva de mim. O que foi que eu fiz? E eu quero aqui trazer uma advertência para todos nós que servimos a Cristo. Cuidado, 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 cuidado. Olha aqui que eu estou lhe dizendo, cuidado. Que os sacerdotes daquela época, segundo a tradição judaica, e eu não sei a colocação, mas eles não poderiam condenar ninguém à morte. Mas eles não podendo condenar Jesus à morte, você viu a reviravolta que deu. Mas até aí, então, se eles não puderam fazer isso, o que foi que aconteceu? Eles apelaram para quem poderia assassinar o nosso mestre. Jesus não morreu na cruz. Jesus, ele foi assassinado. Ele foi assassinado pela covardia de líderes evangélicos. Então vai aí um alerta, cuidado com esse negócio de amizade, de que é homem de Deus, é mulher de Deus, porque olha a tragédia que aconteceu. Por isso que a Bíblia está dizendo, que o apóstolo Paulo vai dizer, vamos buscar o dom de discernimento, não tomamos decisões sem antes nós sabermos da verdade. Jesus expressa dizendo, traga 1 a 2 testemunhas, se não aceitar, trate como uma pessoa que não conhece a Cristo. Trate como uma pessoa que não conhece o Evangelho. Pois é. Trate-a assim, simplesmente. Eu vou entrar aqui no que foi verídico e prepara o teu coração, prepara a tua alma. Um certo pastor, ele liderava uma grande denominação, ele era presidente. Uma certa feita, ele ministrando, uma certa jovem parou o culto. Olha isso aqui, presta atenção. Parou o culto. Parando o culto, estava sua esposa ao lado, todos os membros da igreja, a igreja lotada, pense. E essa jovem falou, eu quero oportunidade, pastor. E o pastor falou, tudo bem, minha filha, pode falar.
Ela, olha, igreja, eu não vou segurar isso dentro de mim, eu não quero ir para o inferno. Até eu não sei porque onde foi que ela descobriu isso, que ia para o inferno de antemão, porque o inferno ainda está fechado. Mas ela... Você vê que é a mentira, se você tiver discernimento, você vê logo. Você olha na cara da pessoa, na fala. Pedro tentou se esconder várias vezes que não era servo de Jesus. E na última vez alguém falou assim, a tua fala te denuncia. Ouça a fala, olhe para a pessoa, encare, veja o tom de voz e você vai perceber se está falando a verdade ou uma inverdade. E toda a igreja esteja sabendo que esse pastor que você está vendo, ele teve um caso comigo e ele está pregando em pecado, em adultério. Mas foi um reviravolta, uma agonia, e a igreja esvaziou. E a mulher do pastor chamou ele na sala. E aí no escritório foi um escândalo total. Os filhos do pastor ficou indignado com aquilo, antiético isso, até porque Deus não envergonha ninguém, até porque Paulo disse que é para repreendermos, né, essa pessoa entre nós para que haja temor, mas vamos ver a versão, para que não haja essas falhas em nosso meio, porque tem muitos querendo se aparecer, conhecedor da verdade, como eu já vi aqui no canal no YouTube, pastores mandando outros descerem do púlpito porque estava em pecado, mas não revelou o pecado do irmão, como se levantaram contra o pastor Júnior Trovão, né? Então, assim, cuidado com o que vocês falam, com as revelações, né? Os seus pensamentos estão dizendo que você está recebendo a revelação e muitas das vezes Deus não está falando nada. Eu conheço a voz do meu Deus. O pastor, ele fala e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E entraram no escritório e aí começaram. Ela, olha, irmã, seu marido, ele teve um caso comigo. Como isso, irmã? Só ele, a senhora sabe, nas partes íntimas, pessoais dele, tem uma cicatriz, estou mentindo. Ela é verdade. É verdade, é isso. E aí terminou, acabou a família, né? A presidência que estava acima da presidência, a convenção tomou a carteira, expulsou ele. E a jovem foi embora, a igreja toda se esvaziou, o casamento acabou. Que tragédia. Passou-se uns anos, pode ter certeza que as contas chegam. Ai daqueles que tocar no ungido de Deus. Tá pensando que é bater? Você tá pensando que... Você tá pensando o quê? Quem vai somar, quem vai medir o quanto você tá tocando e eu tô tocando, alguém tá tocando, é Deus. É da forma que Deus vê, não é como a gente vê. Casamento foi embora. Pastor foi para um sítiozinho, casinha de madeira, candeeiro. E aí passou um tempo, a presidência dessa denominação recebeu um telefonema. E nesse telefonema, essa irmã grita do outro lado: presidente, me perdoa em nome de Jesus. E ele falou: foi o quê, minha filha? Eu era membro da igreja tal, que o pastor tal congregava. E eu falei uma mentira. E eu estou de câncer, estou morrendo. Meu Deus. E eu queria pedir perdão, que o pastor me perdoe, que foi tudo inventado por mim, eu nunca tive caso com o pastor. Como isso? E ela contou a história que disse que quando esse pastor que foi expulso, ele sofreu de uma apendicite, ele foi parar em um hospital e fez a cirurgia, e essa mulher, ela foi cuidadora desse pastor. Arranjaram ela, colocaram ela lá.
E ela revelou que era apaixonada por ele, queria destruir o casamento dele para ficar com ele. E foi a única forma que ela arranjou, foi essa. E ela viu a cirurgia da apendicite em um lugar que só a mulher do pastor e o pastor sabia. Ela pediu perdão, os presidentes perdoou, mas a consequência ficou, ela morreu de câncer. E aí a convenção toda foi lá dentro do mato. Eu lá bateu, pastor, oi, paz do Senhor, paz. Ele muito alegre. Homem de Deus é assim, não guarda mágoa, né? Esquece o passado. Pastor, nós viemos aqui porque a irmã contou que era mentira o que aconteceu. E o pastor olhou para eles. E o que vocês me sugerem? Aqui está a sua credencial. A partir de hoje você vai voltar a ser presidente lá dessa igreja. E nos perdoe pela nossa ingratidão com o Senhor. Me perdoa, pastor. O pastor falou, está perdoado. Vocês estão perdoados, eu posso até voltar. Mas a minha esposa está casada, já tem anos, já tem outros filhos. Você pode me devolver? Labandicaçurabadai. Aleluia. Eu fico emocionado, irmãos. Você pode devolver a minha esposa de volta, a minha família? Se vocês me devolverem, eu volto a ser presidente dessa igreja de novo. O que é que você me diz, senhoras e senhores? É fácil bater, né? É fácil bater. Quando a gente apanha, é difícil esquecer. Nós perdoamos, nós não somos hipócritas, mas as cicatrizes ficam dentro de nós. Eles pegaram a credencial e foram embora. O pastor falou, estou muito bem aqui onde eu estou. Eu saio, prego o evangelho. E Deus é na minha vida. Que Deus abençoe vocês. Arranje outra pessoa. Porque eu sei que naquele grande dia eu serei justificado pelo Senhor. Então cuidado, que uma grande mentira, bem contada, ela pode se tornar uma grande verdade. Que Deus abençoe as senhoras e senhores. Juízo. Compartilhe esse vídeo. E ajude o meu canal a crescer, tá certo? Vai lá nas notificações, se inscreve, dá o seu like e até a próxima, se assim o bom mestre permitir.